Revisão Final Concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, concurseiro e concurseira! Bem-vindos a mais um episódio do Revisão Final, o seu podcast para afiar o conhecimento na véspera da prova. O meu nome é Milton Santos e hoje o nosso tema é quente, atualíssimo e com grande chance de aparecer no seu caderno de questões. O Decreto número 11.491, de 12 de abril de 2023. É isso mesmo, Milton. E para quem está se perguntando, esse decreto não é uma lei qualquer. Ele promulgou no Brasil a Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção de Budapeste. Eu sou a Carolina de Jesus e hoje vamos decifrar os pontos essenciais desse tratado para você gabaritar. Perfeito, Carol. Então, para começar do começo, o que é, em essência, essa Convenção de Budapeste? E por que demorou tanto para o Brasil fazer parte dela? Ótima pergunta, Milton. A Convenção de Budapeste é o primeiro tratado internacional que busca lidar com os crimes praticados na internet. Ela foi aberta para assinaturas lá em 2001. O objetivo principal é triplo. Primeiro, harmonizar as leis penais dos países membros sobre o tema. Estabelecer procedimentos de investigação e produção de prova em meio digital. Criar um mecanismo de cooperação internacional rápido e eficaz. O Brasil assinou a convenção em 2021 e, com o Decreto 11.491 de 2023, ela finalmente entrou em vigor por aqui. Essa internalização é um marco, pois agora o país adota formalmente as melhores práticas globais de combate ao cibercrime. Certo. Então vamos direto ao que interessa para o nosso ouvinte concurseiro: os principais pontos para a sua prova. Quais são os crimes que a convenção abrange? O examinador pode cobrar os artigos? Dificilmente o examinador vai cobrar o número do artigo da convenção, mas sim o conceito do crime. Podemos dividir em 4 grandes grupos. E aqui vai a dica: associe o conceito a um exemplo prático. Ótimo. Manda o primeiro grupo, Carol. O primeiro grupo são os crimes contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas, os chamados crimes cibernéticos puros. Artigo 2º é a invasão em si. Pense no hacker que explora uma falha de segurança e consegue entrar no sistema de uma empresa ou no seu e-mail sem autorização. Interceptação ilegítima. Artigo 3º. É o grampo digital. Imagine um software que captura todos os dados que saem do seu computador para a internet, como senhas de banco digitadas em um site. Dano a dados. Artigo 4º. É o ato de apagar, danificar ou alterar dados sem direito. O exemplo clássico é o ataque de ransomware, em que um hacker criptografa todos os arquivos de um hospital e exige um resgate para devolvê-los. Interferência em sistemas. Artigo 5º. É o ato de perturbar o funcionamento de um sistema. O famoso ataque DDoS. Negação de serviço, que sobrecarrega um site como o da Receita Federal na época do imposto de renda até ele sair do ar, é o exemplo perfeito. Muito claro. Esses são os crimes que a gente vê nos filmes, né, Carol? E o segundo grupo? O segundo são os crimes informáticos impróprios ou mistos, ou seja, crimes comuns praticados por meio da informática. Falsidade informática. Artigo 7º. Criar um documento falso, como um RG
ou um diploma usando um computador. Estelionato informático. Artigo 8º. É a fraude para obter vantagem ilícita. Sabe aquele site falso, idêntico ao de uma loja famosa, que te engana para você colocar os dados do seu cartão de crédito? É exatamente isso. A convenção aqui serviu de base para a criação do nosso tipo penal específico de fraude eletrônica no Código Penal. Artigo 171, parágrafo 2º-A. Entendi. E os outros dois grupos, Carol? São mais específicos. O terceiro, no artigo 9º, é sobre conteúdo ilícito, com foco principal na produção e distribuição de pornografia infanto-juvenil por meios digitais. E o quarto grupo, no artigo 10º, trata da violação de direitos autorais, como a distribuição em massa de softwares, filmes e músicas piratas. Carol, talvez o ponto mais crucial para as provas de carreiras policiais e jurídicas seja a parte de processo penal. Que ferramentas a Convenção de Budapeste traz para a investigação? Você tocou no ponto central, Milton. A convenção é uma mina de ouro para os investigadores. A principal ferramenta e a que você precisa levar para a prova é a ordem de preservação de dados prevista no artigo 16. O que seria isso? Imagine que a polícia descobre que um criminoso está usando uma conta de e-mail para planejar um sequestro. Se a polícia pedir a quebra do sigilo ao juiz, isso pode demorar. Nesse meio tempo, o criminoso pode apagar tudo. A ordem de preservação, também chamada de congelamento, é uma medida rapidíssima. A autoridade policial ou o Ministério Público pode determinar diretamente ao provedor, Google, Meta, etc., que preserve os dados daquela conta por até 90 dias. Mas atenção! Isso não é o acesso ao conteúdo, é apenas uma ordem para não apagar, para garantir a integridade da prova, enquanto se busca a autorização judicial para acessá-la. Genial! Isso evita que a prova suma. E no âmbito internacional, como funciona? É aqui que entra a rede 24/7, prevista no artigo 35. A convenção obriga cada país membro a ter um ponto de contato disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para emergências. Pode nos dar um exemplo, Carol? Claro, vamos lá. Imagine um ataque de ransomware a um grande hospital em São Paulo. A investigação mostra que o servidor que comanda o ataque está na Hungria. A autoridade brasileira, através da sua rede 24/7, entra em contato imediato com o ponto de contato húngaro. Eles podem solicitar em tempo real a preservação dos dados naquele servidor húngaro. A cooperação, que antes levava meses por meio de cartas rogatórias, agora pode acontecer em horas. Realmente facilita muito mesmo. Mas, Carol, e os tribunais brasileiros? Já estão aplicando a convenção? Então, Milton, ainda é muito recente para termos uma jurisprudência consolidada do STJ ou STF, citando diretamente o Decreto 11.491. No entanto, os princípios da Convenção já vêm sendo usados há anos em decisões sobre cooperação jurídica internacional e validade de provas obtidas no exterior. O STJ, por exemplo, no julgamento do HC 778-710 SP, validou provas obtidas pela Meta nos Estados Unidos e compartilhadas com autoridades brasileiras, mesmo antes da promulgação da Convenção. A decisão destacou a importância da colaboração internacional no combate a crimes cibernéticos. A Convenção de Budapeste vem para formalizar e fortalecer esse tipo de cooperação. Para fechar, Carol, qual a sua aposta? Como o examinador vai cobrar isso na prova? Minha aposta para uma questão objetiva ou discursiva é a seguinte:
Diferença entre preservação de dados e acesso a dados. O examinador pode criar um caso prático e perguntar se a autoridade policial poderia, de imediato, acessar o conteúdo das mensagens, ou se precisaria de autorização judicial, mesmo no âmbito da convenção. Resposta: a preservação, congelamento, pode ser mais direta. O acesso ao conteúdo exige ordem judicial. Rede 24/7. Uma questão pode descrever um crime transnacional e perguntar qual o mecanismo mais célere previsto na Convenção de Budapeste para obter auxílio de outro país membro. Resposta: a rede 24/7. Princípio da dupla incriminação. A cooperação pode ser negada se o fato não for crime em ambos os países. Fique atento a isso. Resumindo então, concurseiro, saiba que o decreto 11.491 internalizou a Convenção de Budapeste. Entenda os grupos de crimes puros e mistos. E principalmente memorize as ferramentas de investigação como a preservação de dados e o mecanismo de cooperação da rede 24/7. Exatamente, Milton. Pense na convenção como uma resposta à natureza sem fronteiras da internet. Ela cria pontes para que a lei possa cruzar essas fronteiras também. Carol, muito obrigado por essa aula. Foi uma revisão final de altíssimo nível. Eu que agradeço o convite e para você que está nos ouvindo, foco total nessa reta final e boa prova. É isso aí, pessoal. Este foi o Revisão Final. Continue nos acompanhando para mais conteúdos direcionados à sua prova. Até a próxima. Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.